Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Hoje continuamos com o estudo no livro de Ruth. Eu estou num ambiente diferente aqui hoje, você pode ver aí atrás uma das minhas coleções. Tenho várias dessas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Porém, antes, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos tua palavra. Fala conosco. Ensina-nos preciosas verdades da tua palavra e ajuda-nos a entendê-las e a aplicá-las às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. A gente da semana passada viu como Ruth procedeu em relação ao Boaz e agora continua a conversa entre Ruth e Boaz, em que ela diz, hoje eu vou usar uma versão um pouco diferente. Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, onde Boaz agora diz a Ruth, versículo 8: Não ouves, filha minha, não vás colher outro campo, nem tão pouco passas daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços para que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse: Por que acho graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tiveste a abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas.
E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou lá dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher, não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colhas, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo eu te encontre. Então ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos até aqui, vamos ver algumas coisas aqui muito importantes nesse texto, que se aplicam também para nós. Primeiro que Ruth, conforme nós já vimos, ela reconhece a bondade de Boaz, e Boaz, por outro lado, já parece que tinha um certo interesse em Ruth. Ele a viu, ele por algum motivo gostou dela, mas acima de tudo nós vimos aqui a mão de Deus, a providência. Lembra-se que nós falamos na semana passada a diferença entre a provisão de Deus e a providência de Deus. As duas estão ligadas, mas não são exatamente as mesmas coisas. A providência é a mão de Deus, não é? Cuidando de nós, preparando as coisas, fazendo com que aparentes coincidências aconteçam em nossas vidas, que nos encontremos com as pessoas certas, no momento certo. E aqui nós vemos isso, porque quando Boaz começa a conversar com Ruth, ele percebe que ela é uma boa moça e que ela cuida da sua sogra e dá ordem também aos seus moços para que não só permitam que Ruth colha no seu campo, que ela respire, mas até que eles deixem cair alguns punhados, não é? E para eles não darem bronca nela, caso ela apanhasse aquele excesso. A lei permitia que ela colhesse o que caísse ou que ficasse para trás, os chamados respigos, mas ele mandou até que eles deixassem alguns em excesso para que ela pudesse apanhar. E quando ela volta para casa, então ela dá parte da comida para a sua sogra, né? E ela pergunta, a sogra pergunta, onde é que você colheu hoje? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela disse com quem tinha trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei é Boaz. A providência de Deus. Veja só, Noemi então disse a Ruth, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi começa a perceber a providência de Deus, a mão de Deus na vida de Ruth. Ruth não estava familiarizada ainda com esse conceito, porque ela era uma nova convertida, mas Noemi sabia bem a que ela se referia. Aqui no versículo 20, final, ela diz assim, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Veja que legal. O que quer dizer isso? Significa que ela e Boaz têm alguma relação de parentesco, pois Boaz era parente do seu falecido marido, Elimeleque. E ele era, além de um parente chegado, ele era parente remidor, ou conforme a tradução que você usa, parente resgatador. O que fazia o parente resgatador? O parente resgatador era alguém que funcionava em lugar de outra pessoa para remir, para resgatar aquela pessoa ou a sua família em tempo de crise. Poderia ser feito através da compra de uma propriedade perdida e o retorno da mesma para o seu dono original, ou se, caso a família, lembre-se da lei de Moisés, nós já estudamos sobre isso, tivesse que se vender como escravos, porque
tinham dívidas que não podiam pagar, ele também poderia oferecer um preço justo e assim libertar, remir. Isso significa a palavra remir. Ou redimir, aquela pessoa também da sua escravidão. A pessoa e a sua família, evidentemente, né? E também podia realizar vingança no caso de algum parente que tivesse sido assassinado. Então, veja bem, Boaz, então, qualifica como um parente remidor. Ele pode remir a Noemi da situação em que ela se encontra e ela pode também remir, ou melhor, ele pode também remir a Ruth, que acompanha sua sogra. Então, olha que coisa maravilhosa. É Deus exercendo a sua soberania e Deus usando a sua providência. Não é? O que acontece? Ele também poderia, caso ele tivesse interesse, se casar com Ruth, para suscitar um descendente ao seu marido que havia falecido sem deixar descendência. Perceba como Deus trabalha nos bastidores, conforme nós dissemos na semana passada. Não é? Ele seria responsável, ou ele, se ele quisesse, ele não era obrigado a receber a Noemi e cuidar dela. Não é? E neste caso também incluiria Ruth, não é? Uma vez que ele também poderia casar-se com a viúva do morto, de acordo com a lei do levirato que nós mencionamos na semana passada, que quando um homem morria sem deixar descendência, seu irmão ou um parente chegado, um parente remidor, poderia também se casar com a viúva para suscitar descendência àquele que havia morrido. Porém, neste caso, por a Noemi já ser de bastante idade, ele teria de se casar com Ruth. E de algum modo aquele filho seria considerado filho de Noemi. Olha que coisa linda. Embora ele fosse considerado filho. É um pouco complicado, né? Mas de qualquer modo você vê aí a providência de Deus trabalhando nessa história, né? Que coisa linda. De qualquer maneira ele poderia então casar-se com a viúva, no caso Ruth, se ele desejasse, para suscitar descendência ao seu marido e assim remir também a terra, para que a terra voltasse a possessão daquela família. Né? Então, essas duas instituições, o casamento levirato e o fato de ser parente resgatador, seriam como se Boaz fosse o libertador ou remidor para a família. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Né? Jesus vem e se faz um parente remidor. Ele é o nosso verdadeiro resgatador. De fato, você lê o Novo Testamento, várias vezes a ser usada a palavra, ele nos remiu, ele nos redimiu, ele nos resgatou, exatamente as mesmas palavras usadas aqui, embora aqui esteja no hebraico, lá no grego, mas o conceito é o mesmo. Jesus se fez um parente. Lembra que ele era um estrangeiro, nós éramos estrangeiros em relação a ele, e a Bíblia de fato diz que nós, especialmente nós, os gentios, eram separados, eram estrangeiros, não é? Até serem reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus se fez o nosso parente remidor, ele se identificou conosco, se fez humano, então ele morre em nosso lugar para nos dar a redenção, para nos dar a libertação, para nos dar a salvação, para nos incluir no propósito de Deus através da nossa inclusão no povo de Deus. No Antigo Testamento era Israel físico, no Novo Testamento é a igreja. Tá? Israel foi abandonado? Não, mas o israelita, para ser salvo hoje, o judeu, para ser salvo, também precisa aceitar Jesus Cristo e, consequentemente, ele se torna parte da igreja, do corpo de Cristo. Agora eu vou resumir a história. Parece que Noemi ali já detectou algo, né? E ela então diz para Ruth, olha, você faz o seguinte, você vai lá, né? Com o Boaz, porque ele vai passar a noite lá na eira. A eira é como um terreiro, como se diz lá em Minas Gerais, talvez em outras partes também, onde você coloca os grãos para secar. E ele possivelmente estaria lá aquela noite para vigiar a sua eira, a sua propriedade, para que ninguém a agarrasse. E ela então diz para Ruth, olha, você se arruma bonitinho, toma um banho, se arruma bonitinha, né? E vai lá, mas não se dê a conhecer a ele. Fica lá, até que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, você veja o lugar onde ele vai se deitar, você vai ali, descubra os pés dele e deite ali. Né? E ele fará você saber o que você tem de fazer. Aí ela disse, tá bom, eu vou fazer o que a senhora está falando.
E ela foi para lá, fez tudo conforme a sua sogra tinha ordenado, e depois de Boaz ter comido e bebido, diz a Bíblia, né? Ele já estando assim alegre e tal, ele deitou-se junto a um monte de cereais, tá? Ela veio de mansilha, descobriu os pés e deitou. E pela meia-noite o homem acordou, né, com um pouco de frio, e quando ele olha, está lá uma mulher lá aos seus pés. E ele perguntou: quem é você? Ela falou: sou Ruth, a sua serva. Estenda, pois, a sua aba sobre a sua serva, porque tu és o remidor. O que ela está dizendo aqui? Deixa eu antes responder o que ele diz. Ele diz assim: bendita seja você do Senhor, minha filha. Melhor foi essa sua última beneficência do que a primeira, pois você não foi atrás de nenhum jovem, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tema, tudo quanto você diz, eu farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é mulher virtuosa. Veja bem, o que ela fez, ela foi ali, ficou então junto dele. Quando ele acordou, ele a vê e ele pergunta o que ela está fazendo e quem é ela, em primeiro lugar. E ela fala assim: olha, estou aqui, estenda a sua aba sobre mim, sobre a sua serva. Essa expressão, estender a aba, significa casar-se. Ela está pedindo que ele se case com ela. Não sei se a essa altura ela também já tinha percebido. A Bíblia nos dá os detalhes das conversas, né, entre as duas, Noemi e Ruth, mas possivelmente também já tinha percebido algum interesse. E ele realmente fica tocado, porque ele já é um homem de um pouco mais de idade, né? Ele diz assim: olha, bendita seja você do Senhor, porque essa beneficência que você fez é melhor do que a primeira, pois você não foi você não foi atrás dos jovens, quer pobres, quer ricos. Você veio aqui, em outras palavras, você se colocou à minha disposição, não é? Agora ele fala assim: não se preocupe, vou fazer tudo o que você está dizendo. Então ele aceitou, né, a ideia de se casar. Tem algumas mulheres que realmente tomam a iniciativa de falar para o homem: vamos se casar, né? E qual o problema? Tem gente que acha: não pode, mulher não deve permitir. Não sei por quê. Bem, enfim. Aí ele falou: eu falei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa, quer dizer, você é uma mulher honrada, você é uma mulher de virtudes. Então veja que nesse episódio aqui que ela vai, se deita aos pés dele, não é uma coisa sexual. Ela apenas vai ali. Embora às vezes, não é, se use na Bíblia essa expressão dos pés para se referir ao órgão sexual masculino, não é o caso aqui. Não aconteceu nada entre eles. Ela acorda, ele acorda, ela está lá e ela pergunta e ela pede: então, estenda sua aba sobre mim, né? Ou seja, case comigo, estou disponível, é o que ela está dizendo. Não me interessa outro homem, não estou interessado em outro homem, mas se você quiser, nada de errado. Isso acontece hoje também, não é verdade? Muitas vezes o rapaz procura uma moça, ele quer saber o estado civil dela, se ela é casada, se ela tem namorado, etc. Foi aqui, claro, dentro do contexto cultural deles. Lembra-se que naqueles dias não havia namoro no sentido que nós entendemos hoje, não é? Nem mesmo fazer a corte, não era, né? Até mesmo essa ideia da corte um pouco depois, mas talvez fosse um pouco mais parecido com a ideia da corte. Mas, uma coisa, ela se colocou à disposição dele, mas ela não se jogou nos braços dele. Infelizmente, isso acontece com frequência nos nossos dias. Dentro da igreja há algumas moças que, eu não estou aqui falando de ninguém em particular, mas existe, a gente sabe disso. Umas jovens, né, que quando um rapaz manifesta interesse, elas já se entregam a eles e tal. Eu acho que deveria haver um processo, né? Como, por exemplo, primeiro, buscar criar uma boa amizade com a pessoa, conhecer melhor um ao outro. Neste caso aqui, se você vê que, embora o contexto fosse diferente, como eu disse, não havia namoro como nos nossos dias, mas ele procurou se informar. Ele sabia que ela era mulher virtuosa. De onde ele pegou essa informação? Ele a acompanhou ali, embora a história aqui parecesse tudo acontecesse muito rapidamente, mas pode não ter sido tão rápido assim, pode ter levado algum tempo. Lembre-se que na Bíblia nós temos um resumo da história, nós não temos todos os detalhes. Então ela vai, como o livro de Atos. Tem gente que lê o livro de Atos, porque acontecia muitos milagres, não sei o que. Realmente acontecia, mas o livro de Atos dos Apóstolos narra uma história de 30 anos. Só que a gente, ao ler o texto, não percebe. Aqui a mesma coisa de Ruth pode ter acontecido semanas, né? Ou até meses, a gente não sabe. Mas ele vê algumas qualidades nela. Moça, você que tem vontade de namorar, está ótimo. Você que tem vontade de se casar, excelente. Mas você poderia ser chamada de mulher virtuosa, como ele chamou
a Ruth, quais são as suas características, quais são as qualidades que atrairiam o rapaz? Ah, eu sou bonita. Isso é ótimo, mas não é a única qualidade dele. Muitos homens não estão pensando apenas em beleza física, pode ser atraídos pela beleza física, mas depois descobrir que não há conteúdo, ou que não há um caráter que corresponda com os princípios bíblicos. E aqui nós aprendemos. A mesma coisa em relação ao rapaz também. Tem moças que às vezes começam a namorar um rapaz sem saber de quem ele é primeiro, como ele é, seu caráter, né? Uma Bíblia de estudo que eu consulto de vez em quando até faz uma comparação entre Ruth e a mulher virtuosa, né? Diz que você vê em Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12, em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, em ambos, capítulo 2, versículo 11 e 12 de Ruth e Provérbios, capítulo 31, 11 e 12, diz, você vê o compromisso dela com a família que fica aparente, né, para os outros. Então, as pessoas notam que ela tem um compromisso com a família. Quando uma moça, um rapaz tem problemas com a sua família, a gente deve ficar alerta. Por quê? É claro que pode ser um problema que a família tenha criado e por isso ele resolveu se afastar. Mas na maioria das vezes não é isso. Então há que se tomar cuidado. Porque se ele não honra a família dele e ele não tem um compromisso com a família, alguma coisa pode estar errada. E pode estar muito errada. Então, cuidado. As pessoas não são necessariamente quem elas dizem ser. Procure saber o máximo que você possa. Segundo lugar, aqui nós vemos que Ruth proveu para sua família. Capítulo 2, 14 e 18. Nós acabamos de ler aqui como ela proveu. Sua família, naquela época, era somente Noemi. E ela proveu para Noemi. Né? O mesmo você vê em Provérbios 31, 15, que a mulher virtuosa provê para sua família. Mulher trabalhadora, trabalhadeira, conforme a área do Brasil que você vive. Importante que ela era uma mulher que entendia os desafios da vida e os encarava de frente, não é? E vemos que ela era uma mulher trabalhadora. Há diversos tipos de trabalho. Eu sei que a gente trabalha no lar. A minha esposa, quando minha filha nasceu, ela resolveu se dedicar ao lar, se dedicar à criação da minha filha. E excelente trabalho, trabalho nobre. Mas, infelizmente, há mulheres que caem entre nós, né? Não vou nem dizer. Você já sabe. Então, isso também é uma qualidade importante que o rapaz deve buscar numa moça. Da mesma forma, a moça do rapaz. Ele é um rapaz trabalhador, ele procura ter uma vida profissional, independente do que ele quer que faça. Ele dá o máximo de si naquilo que ele faz, ele procura levantar seu próprio sustento. Se ele cuida da família, quero dizer, se ele é arrimo de família, ele realmente cuida da sua família, ele provê para a sua família. Essas coisas são hints, né? Como se diz em inglês, dicas do caráter e do futuro dessa pessoa. Em terceiro lugar, ela cuidava de sua aparência, né? Você vai ver aqui no capítulo 3, versículo 3, ela se lavou, ela surgiu, ela passou um perfume, né? Colocou uma roupa bonita, né? E assim sucessivamente. E você vê que em Provérbios 31, 22, a mulher virtuosa também é uma mulher que cuida da sua aparência. Sei que nós vivemos em tempos em que não se presta muita atenção, em alguns círculos pelo menos, roupas e tal, mas a aparência é muito importante. Eu não estou nem falando só de roupa, né? A mulher ser caprichosa, a mulher cuidar da sua beleza, cuidar da sua aparência física é muito importante. Da mesma maneira o rapaz, porque quem é relaxado hoje vai ser relaxado a vida toda. Quem não cuida hoje não vai cuidar depois, não é? Existe até algumas histórias engraçadas, né? Do camarada que se casou com uma mulher no dia do casamento, ela se maquiou todo e também durante aquele namoro ela se maquiou, mas quando ele acordou depois da primeira noite de lua de mel, ela estava sem maquiagem e aí era bem diferente. Então também não exagere, né? E quarta coisa que a gente vê é o estilo de vida abnegado dela, que era elogiado pelos outros. Tá aí, capítulo 2, versículos 11, capítulo 3, versículo 10, né? Em que ele fala aqui, bendita seja você do Senhor, minha filha. Você fez melhor essa última beneficência do que a primeira, pois assim por diante. Enfim, você vê que ela era o seu caráter de pessoa abnegada, você vê isso também no capítulo 4, versículo 15, era reconhecido pelas pessoas, né? Deixa eu ver aqui o 4:15, vamos ver juntos?
ela te será, ele, né, falando do menino que depois nasceu, te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama. Uma nora que te ama. A gente vê às vezes tantos problemas entre sogras e noras, sogras e genros. Ela amava, ela já tinha demonstrado, não com palavras, te amo, sogra. Não, primeiro problema, você é minha sogra, não sei o quê. Não. Quando você se casa com alguém, você se casa com a família desse alguém. Aprenda a amar a família do seu futuro esposo. Aprenda a amar a família da sua futura esposa. Porque quer queira, quer não, você estará se casando com a família dele ou com a família dela. Não há como evitar isso. Ok? E também, o último ponto é que ela se comprometeu com Yahvé, ou Jeová, como seu Deus. Você viu no capítulo 1:16, nós já vimos aquela declaração linda. Teu Deus será o meu Deus. Então, isso é muito importante. E do capítulo 31:30 também, sobre a mulher, em Provérbios, sobre a mulher virtuosa, fala a mesma coisa, que ela é uma mulher temente a Deus. Então, se você está procurando alguém para namorar e possivelmente se casar no futuro, dê uma olhada nessa lista que eu acabei de ler para você, ver se a pessoa se encaixa, entendeu? O Boaz, por seu lado também, né, era um homem honrado. Nós já vimos isso aqui, ele era honrado, ele era querido, ele era um homem de bom testemunho. Acima de tudo, ele era um homem temente a Deus. Esta é a primeira qualidade que se deve buscar num homem. Ele é temente a Deus, ele é servo de Deus. A gente vê tantas moças, às vezes, não sei por que, um desespero de se casar. Parece primeiro moço na igreja, ele é atraente, ele é isso, tem um bom trabalho. Pá, se casa, depois se arrependem. O casamento em que não houve, antes de tudo, uma união espiritual. Houve uma união física, houve uma união, quiçá, emocional, mas não houve uma união espiritual. Primeira qualidade que se deve buscar num potencial namorado e marido, ou numa potencial namorada e esposa, ele ou ela é temente a Deus, é servo de Deus, para valer. Não estou falando membro de igreja, é servo de Deus, para valer, a pessoa que teme a Deus, que se enquadra nessas qualidades, compromisso com a família, pessoa trabalhadora, pessoa que cuida de sua aparência, pessoa que tem um estilo de vida abnegado, que se esforça em função de outros, e, sobretudo, alguém comprometido com Deus. Pense nessas coisas, ore a Deus. Tem gente que fala assim, eu gostaria de fazer uma lista das qualidades do meu futuro marido. Você pode fazer, ninguém proíbe você, mas talvez essas qualidades que você busca não sejam exatamente as que Deus gostaria que você priorizasse. Pense nessas qualidades que são bíblicas. Peça a Deus um marido, peça a Deus uma esposa, assim. Falaremos mais sobre isso semana que vem. Deus te abençoe. E lembre-se que domingo temos o nosso culto às 5 horas da tarde, aqui em Los Angeles, 9 horas da noite em Brasília. E também, terça-feira estaremos de volta com a nossa célula, onde estamos estudando sobre os dons espirituais. Estamos falando sobre profecia, um assunto muito interessante. Eu quero convidar você a estar conosco. Lembrando também que várias das nossas mensagens de domingo, das células virtuais, de estudo virtuais já estão nos podcasts. Semana passada foram adicionadas dezenas de mensagens. Lá no Bíblia Podcasts, está no Google, está na Apple Podcasts, está no Spotify, Deezer e várias outras plataformas. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cada vida que nos assiste. Cada um que está ouvindo esta mensagem, que tua palavra possa realmente cair nos corações como semente fértil, que produz frutos a 30, 60 e a 100 por um. Que vidas sejam transformadas, que nós sejamos transformados pela tua palavra. Especialmente oro por aqueles jovens, solteiros, jovens adultos, que gostariam de se casar, que estão solteiros, gostariam de se casar. Te peço que eles dês tua graça, tua bênção, que prepares um homem, uma mulher temente ao Senhor, alguém que corresponda a essas qualidades que nós vimos aqui, inclusive nesse paralelo com a mulher virtuosa de Provérbios 31. Que o Senhor possa abençoar os solteiros que têm o desejo de casar. É um desejo legítimo. Tua palavra diz que cada um está livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, prepara alguém que tenha todas essas qualidades e, sobretudo, aquele pré-requisito que diz, ou o requisito que é o mais importante de todos, que seja alguém comprometido com o Senhor, alguém comprometido com Deus. Ajuda nossos jovens a esperar em Ti e ajuda os nossos jovens também a esperar em Ti.
e cumpra os teus propósitos na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A você que é solteiro, quero recomendar também que assista o vídeo que Cristina, minha esposa, gravou sábado passado. Está aqui também no Facebook e também no YouTube da Bíblia, sobre namoro, né? 2 coisas para você saber, você que deseja namorar. Muito importante, ela falou sobre várias questões ligadas a namoro, noivado e casamento. Gostaria que você assistisse, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Mais uma vez, Deus te abençoe. Agora, se você não aceitou ainda Cristo como Senhor e Salvador, ou deseja fazer uma reconciliação com Ele, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador, que Tu és o meu Senhor e que morreste pelos meus pecados na cruz. Me perdoa os meus pecados, me purifica de todos eles e me reconcilia contigo e dá-me uma vida contigo e me ajuda a te servir e a esperar em ti de hoje por diante. Em teu nome, amém. Deus te abençoe e até domingo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Pra onde eu irei do teu Espírito? E pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite